Em Mateus 23, no versículo 27, quem encontrou, diga graças a Deus, diz assim a palavra do Senhor: ai de vós, escribas e fariseus, e o que mais? Hipócritas. Bom, para aí, irmãos, esqueça a tua Bíblia e olhe aqui para mim, por favor. Jesus é quem declarou esta afirmação. Esse texto é dito pelo Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o unigênito de Deus e o primogênito dos mortos, Jesus Cristo de Nazaré. Ele estava falando acerca de pelo menos 3 classes de pessoas que existiam em sua época e que até hoje existe. Jesus condena os escribas, que eram aqueles responsáveis por escrever, de colocar no papel as leis e as ordenanças de Deus. Jesus também está aqui condenando a prática dos hipócritas. Quem são os hipócritas? Hipócritas são aqueles que gostam de ser o que não são. São atores, eles fingem ser alguma coisa, quando na verdade eles são outra completamente diferente. Os fariseus, praticamente a mesma coisa do que o hipócrita, e que Jesus estava repreendendo e de certa forma condenando eles pela prática. Jesus até deu a sentença, ele disse assim, ó, ai de vós, se vocês não exceder, exceder é ultrapassar o que? A doutrina dos escribas, dos hipócritas, dos fariseus, certamente vocês não herdarão o reino dos céus. Ou seja, se vocês forem como os hipócritas, os fariseus e os escribas, eles já estão condenados. Para que vocês alcancem a salvação, vocês precisam exceder, vocês precisam fazer mais, vocês precisam ir além e não fazer o que na verdade eles estão fazendo. Algo me chama a atenção com essa palavra tão pequena, mas que significa muito para nós e que explica muito também. Qual? Jesus disse assim, ai. Ai é uma expressão de dor, não uma dor física que nós podemos ter quando nós quebramos um membro do nosso corpo, quando a gente bate, por exemplo, o dedinho mindinho assim na quina da porta, na quina da mesa, e o que geralmente a gente fala? Ai! Por quê? Porque aquilo dói, aquilo doeu. Mas não é simplesmente desta dor que vem e que logo vai, que vem e que logo passa, não. Jesus está falando acerca dos escribas, fariseus e hipócritas, de uma dor que eles iriam sentir, que não vinha e que não voltaria como algo repentino, mas que seria para a eternidade. Jesus está falando da condenação que eles sofreriam por dizer ser algo, sendo completamente outra coisa. Irmãos, entenda o que eu vou lhe falar. Não aqui, diga aqui não, pastor. Diga com fé, diga aqui na nossa igreja não. Amém. Você já me confortou. Mas em outras igrejas, o que não falta são pessoas assim. Pessoas que, como os escribas, hipócritas e fariseus, que são atitudes que por eles eram praticadas, que talvez por mim ou por você também da mesma forma nós temos feito. Irmãos, nós precisamos ser um cristão de verdade. Você precisa, mulher ou irmãzinha, presta atenção no que eu vou te falar, você precisa ser uma irmã de Jesus de verdade. Você, amigo, você precisa ser um homem de verdade, um homem de Jesus, alguém temente a Deus. Você não pode ser simplesmente aquele que finge ser uma coisa, que se veste de uma capa, que é um personagem, que se esconde atrás de uma Bíblia ou até mesmo atrás de uma igreja, de uma religião. Não, você tem que ser um cristão autêntico, você tem que ser o que você é. Não adianta a gente querer ser alguém, um ator ou uma atriz, quando na verdade Deus sabe o que está dentro do seu coração. O que Jesus está dizendo a eles é exatamente isso. Jesus está dizendo assim, ai de vós, vocês estão pensando que aquilo que vocês fazem vai trazer a vocês uma salvação, uma vida eterna? Pelo contrário, vocês estão perdidos, a condenação para vocês. Por quê? Pois, aí Jesus diz, ai de vós escribas,
fariseus, hipócritas, Jesus está dizendo. E aí ele diz mais, 27, né? Mateus 23, 27. Pois que sois semelhantes a quem? A quem que Jesus compara eles? A um sepulcro caiado. Espera aí, pastor, o que é isso? Presta atenção que eu vou te explicar. Olha aqui para mim, por favor. Sepulcro caiado é um túmulo, é uma cova, a qual ninguém se escapará dela. A única certeza que temos é da morte, irmãos. Aceite você ou não, mas nós vamos precisar passar. Isso já está decretado. Agora, o que Jesus fala aqui para eles é exatamente assim. Acredito que todos já devem ter ido em um cemitério. E às vezes você se depara com túmulos ou sepulcros tão bonitos. Tem sepulcros que tem até blindex. Tem ou não tem? Você chega assim e fala, rapaz. Tem outros que tem até mármore. Tem ou não tem? Você sabe o que me impressiona nisso? É que às vezes na casa daquela pessoa que construiu aquele sepulcro, que colocou aquele blindex, que colocou aquele mármore, nem na casa dela tem blindex, nem na casa dela tem mármore, mas no sepulcro ela coloca. Você sabe por que isso? Porque muitas pessoas vivem do quê? De aparência. Jesus está dizendo para eles que eles viviam de aparência. Eles fingiam ser alguma coisa, quando na verdade eles eram completamente outra. Diga mais uma vez, aqui não tem ninguém assim, pastor. Amém, graças a Deus. Mas entenda, em muitos lugares tem. Pessoas que se fingem ser de Deus. Pessoas que se fingem ser cristãs. Pessoas que se escondem atrás de uma Bíblia. Como eu conheço pastores que se fingem ser pastores. Só que a gente não pode se esquecer que aquilo que o homem não vê, Deus ele vê, simplesmente por um motivo. Samuel diz para Saul assim: não se atente, Deus diz para Samuel: não se atente para a aparência, para aquilo que está diante dos teus olhos, porque eu, o Senhor, não vejo como o homem vê, eu vejo o que está dentro do coração. O que adianta a gente viver numa vida de disfarce? O que adianta a gente trazer conosco ou consigo uma capa para esconder as nossas falhas e os nossos erros, quando na verdade a gente não consegue esconder de Deus, porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, e Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Quem é que pode se esconder do Senhor? E às vezes a gente pensa que está escondendo. Eu lembro da história lá de 2 Reis, capítulo 5, quando fala de Naamã. Naamã era o general do exército da Síria, um dos exércitos mais poderosos daquela época. Todo mundo, quando via Naamã, sim senhor. Todo mundo aqui batia continência para ele. Só que quando ele chegava na casa dele, que ele despia da sua armadura, só ele sabia a lepra que estava definhando o teu próprio corpo, e que se ele não encontrasse com Jesus, ele morreria com aquela doença. Mas ninguém enxergava aquela falha. Quem sabia que ele tinha? Só ele que sentia as dores e o próprio Deus. Você acha que às vezes Deus não sabe que você às vezes erra? Que você às vezes finge ser o que você não é? Que você às vezes tenta se esconder atrás de uma igreja, de uma religião e de uma Bíblia? Agora saiba de uma coisa: a Bíblia diz que o pecado vos achará. Mais cedo ou mais tarde, toda ação existe uma reação, e o que você planta, você vai colher. Foi assim com Saul, o primeiro rei de Israel. Quando Samuel chegou, executou o que eu mandei, executou. A ovelha fez um balido, a vaca mugiu, e Samuel falou: que balido é esse de ovelhas que ouço, e que mugido é esse de vaca que eu escuto? Aí ele falou: só escutou? Escutei. Essa daí era o melhor que eu separei para sacrificar ao Senhor. Deus não pediu para separar, Deus pediu para matar tudo. Cuidado, porque Deus conhece você.
Deus sabe quem eu sou, Deus sabe se eu vivo o que eu prego, Deus sabe se você vive o que você escuta a cada culto que você vem. Não adianta às vezes a gente querer ser alguma coisa ou fingir ser algo, quando na verdade nós não somos. Jesus está falando que esse povo era um sepulcro caiado, muito bonitinho por fora. Engraçado que quando você vem à igreja, quando você olha para o pastor, se é que existe uma roupa para pastor, você vê assim, eu de camisa manga comprida, botoadura na camisa, uma gravata. Como que é o nome disso aqui, Léo? O Léo falou que é o tal do suéter. Que isso, hein, Léo? Léo fala bonito. Suéter, pastor está de suéter hoje. Eu falei, o que é isso, Léo? De comer? Aí ele falou que era isso aqui. Eu falei, tá bom. Então deixa seu suéter. Aí você vê o pastor de calça social, sapato social, aí você fala, nossa, aquele é um homem de Deus. É o que você está vendo e é o que eu estou mostrando. Mas e o que Deus vê? O que eu vejo aqui, por exemplo, são pessoas que são tementes a Deus. Nossa, você me assusta. Mas Deus sabe o que está dentro do seu coração. Deus sabe se você tem maldade, Deus sabe se você guarda um rancor, Deus sabe se você tem ódio por alguém, se você quer matar alguém, se você vem aqui e com aquela raiva e falou assim, quando eu sair do culto aqui eu vou lá. Se Deus não falar comigo, quando eu sair de lá eu vou fazer o que eu quero. Deus sabe do seu pensamento. Mas aqui parece que todos são anjos. Olha que bonitinho. Olha para a cara do irmão, da irmã que está do seu lado, fala, ô, coisinha fofa. Mas e o que está dentro do seu coração é o quê? É desse tipo de gente que Jesus está falando. Porque, pasme você, Jesus falou que nem todos que estão em Israel são israelitas. Ou seja, nem todos que estão dentro da igreja querem Deus de verdade, nem todos que estão aqui com Cristo, na igreja, querem Jesus, querem Cristo. Eu falei para os jovens no primeiro culto, encheu de jovens aqui, eu falei, ó, não se assuste. Nem todos vocês que estão aqui querem Deus. Vocês podem começar a descobrir daqui a um tempo, mas vocês vieram aqui porque vocês querem outra coisa. É divertido, é legal, tem brincadeira, tem gincana, é um culto extrovertido. É, beleza, mas você falar que é Deus, nem todo mundo quer. Vão aprender com o passar do tempo. Quem está entendendo, diga amém. Porque nós já passamos. Cadê os mais experientes? Levante a mão, por favor. Nós já passamos por essa idade, já ou não já? Inclusive, eu falo para pessoas que só iam na igreja para arrumar namorada. Ou não tem ninguém aqui não? Pastor, eu ia. Ela falou que se eu ia namorar comigo, se eu fosse na igreja. Aí eu fui, pastor, só por causa disso. Mas daí, pastor, Jesus colocou um anzol na minha boca e me enroscou e trouxe, e eu estou aqui até hoje. Diga graças a Deus por isso. Geralmente é assim que acontece. Agora, nós não podemos fazer o que os escribas fizeram. Sepulcros caiados, que por fora é uma coisa, todo bem ajeitado, bonitinho, mas por dentro, ele, como aqui diz, por fora, vocês parecem um sepulcro caiado. 27, muito bonito. Jesus está falando. Realmente parecem formosos, mas interiormente, ou seja, por dentro, estão cheios de ossos de mortos e de todo o quê? E de todo o quê? Imundícia. O que é imundícia? Sujeira. Sujeira é o quê? Pecado. Irmãos, é muito fácil ser de Deus na igreja. Eu quero ver ser de Deus lá no trabalho, quando o inimigo atenta a você. Eu quero ver você ser de Deus no trânsito, quando você é fechado, quando alguém xinga você. Isso que eu quero ver, porque a roupa, já já nós vamos chegar nesse ponto, não garante que eu sou santo e nem garante que eu estou salvo. Mas as minhas atitudes, que são as minhas obras, é que estão sendo escritas no livro das obras, segundo o que está escrito em Apocalipse. Então você precisa se atentar para o seu interior, para aquilo que está dentro de você. Porque por fora, quem é que vai imaginar o que está dentro? A gente é capaz de fazer, por um simples motivo. Às vezes a pessoa fala assim, ó, pastor, eu não sei, se fosse comigo eu não sei qual seria a minha reação, porque talvez nem você conhece você mesmo. E assim são as pessoas. Agora, nós estamos diante de uma verdade e diante da oportunidade que Deus está nos dando, para quê?
para mudar, para ser alguém melhor. Por quê? Porque no versículo 25, Jesus continua falando para eles, mas fala assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Iniquidade é o quê? Iniquidade é pecado. É lógico que Jesus não está falando de um prato físico e de um copo físico, mas Jesus está usando a prática que eles tinham naquela época para ilustrar o recado que Jesus queria passar. O exterior é a capa, é o que você está vendo, e o interior é a nossa alma, é o nosso coração. Inclusive, eu quero perguntar a você, de manhã eu perguntei já no início, mas deixa eu te fazer uma pergunta: quanto vale a tua alma, irmãos? Eu estou falando de vida eterna, eu estou falando de salvação. Quanto vale a tua alma? Quanto vale? Você já parou para pensar? Às vezes nós somos muito bons em falar. Como assim? Se acontece algo ruim com algum conhecido, um acidente, por exemplo, de carro, a gente fala assim: nossa, ainda bem que o bem maior, precioso, foi preservado, que foi a vida. Danos materiais, a gente corre atrás. A gente dá esse conselho, dá ou não dá? Sim ou não? Só que muitas vezes a gente não vive. Muitas vezes nós não se preocupamos com a nossa salvação, não se preocupamos com a nossa alma, não se preocupamos com a nossa vida eterna. E eu vou mostrar isso para você à luz do Evangelho, à luz da palavra de Deus. Agora, irmãos, entenda, Jesus está falando: vocês cuidam bem do exterior, vocês limpam bem por fora do prato, por fora do copo, mas por dentro está cheio de iniquidade. Entenda o que eu vou lhe falar. Se a gente cuidasse da nossa alma como a gente cuida do nosso corpo, ninguém ia para o inferno. O corpo é a vaidade desta vida. Eu lembro, vou falar de mim. Eu lembro que na época dos 16, 15, 16, 17, até um pouquinho mais, irmãos, e vaidade é um demônio, tá? Vaidade é um demônio. E eu tinha isso comigo. Tudo que eu fazia era para mostrar, era para aparecer. Inclusive, os jovens, por exemplo, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, né? Naquela época, eu lembro, na época da juventude, já andava de moto, tirava o escapamento original, colocava o turbal. Você é da sua época, Maxwell? Colocava o turbal. A gente mesmo preparava a lã de vidro para colocar dentro do escapamento, para ele ficar aquele ronco bonito, e a gente andava para cima e para baixo, para cima e para baixo, igual louco. Para quê? Para mostrar. Aí não estava contente. Depenava a moto, rebaixava até moto. Eu já cheguei a fazer isso, rebaixar até moto, para andar com aquele trem parecendo um camelo. O trem do capeta, irmão. Ruim para andar, dói tudo as costas, mas a gente queria ficar naquilo. Por quê? Porque era uma vaidade. Satisfazia o quê? O ego. Aí vendeu a moto, aí comprei um carro. Primeira coisa que eu fiz, o carro, antes de chegar na minha casa, eu mandei rebaixar. O meu primo veio trazer para mim, o carro já veio rebaixado. Por quê? Porque era uma vaidade que eu tinha. E cada um de nós, se não tomar cuidado, até na igreja, dentro da igreja, cometeremos esse pecado, qual? Da vaidade. É disso que Jesus está falando. Um pecado que tem consumido a vida de muita gente. Nós hoje somos consumidos pelas coisas desse mundo. Por que você acha que a Apple, todo ano, em setembro, no mês 9, lança um iPhone diferente? Porque tem consumo. E o povo fica louco. Tem gente que ganha um salário mínimo e quer ter o quê? Quer ter um iPhone. Com salário mínimo, você é muito corajoso. Para quê? Vaidade. Me responde, irmão, salário mínimo dá para quê hoje? Mas a pessoa quer um iPhone.
As criancinhas de hoje, se você perguntar para elas, vão saber, elas vão querer um iPhone. Não quer mais sistema Android, não quer mais Samsung, não quer mais Motorola, não, quero um iPhone. O que é isso, pastor? Vaidade. E assim a nossa vida está sendo consumida, para quê? Para tirar o foco do quê? Da alma, porque o que tem valor é a alma, não é o corpo. Diga comigo, o que tem valor verdadeiro é a alma, não é o corpo. Inclusive, se você for pegar a palavra de Deus, lá em Provérbios 31:30, não precisa você abrir não, vou abrir aqui para a gente não demorar. A Bíblia diz assim, ó: enganosa é a vaidade, enganosa é a formosura. Anote e lê na tua casa, Provérbios 31:30. Ô, irmãzinha, deixa eu falar um negócio para você. Irmãozinho também. Se você cuidasse tanto da tua alma como você cuida do seu corpo, você já estava com a sua salvação garantida. O problema é que a vaidade não deixa. Pastor, do que o senhor está falando? Entenda, irmãos. Ó, pior do que não entender é entender errado. Diga assim comigo: pior do que não entender é entender errado. Nós vivemos em uma época exagerada ou com exageros de vaidade. Eu vou te dar aqui alguns exemplos. Primeiro, quantos procedimentos cirúrgicos, dolorosos, os seres humanos se submetem a fazer porque não estão contentes com algum membro que pertence ao seu corpo? Eu não estou contente com o nariz é meio achatado, eu quero levantar ele e eu quero afinar. Aí vai lá no cirurgião plástico e faz. E quantas pessoas morrem com esse procedimento? A irmãzinha não está contente com as estrias, com as celulites que aparecem. Aí ela quer fazer uma lipo. Eu não estou falando que isso é pecado. Eu não estou falando que isso é errado. Eu estou falando que você fazer da vaidade o seu Senhor, isso sim é um erro. Aí a irmãzinha vai se submeter a um procedimento desse, e quantas vão e voltam dentro de um caixão? Será que não estavam indo por causa da vaidade? Porque não conformam com o corpo que o Criador, que o Mestre fez. Será que Jesus errou quando me fez com 1,65 m? Será que Jesus errou quando te deu uma pele parda? Quando Ele te deu uma pele negra? Será que Ele errou quando fez você com o cabelo cacheado? Será que Ele errou quando fez você com o cabelo curto? Será que Ele errou quando fez você com o cabelo grenho? Eu acho que não. Foi por isso que depois Ele fez a chapinha, para dar uma amenizada no negócio e ajudar as irmãs. Mas nós nunca estamos contentes. Aí a mulher tem o cabelo curto, ela quer colocar um aplique. Ela vai lá e paga caríssimo. Por quê? Porque isso é vaidade. Ela não está contente com o que ela tem. O homem, por exemplo, que tem um problema de calvície, ó, ele quer fazer um implante, paga caríssimo. O dinheiro é dele, ele pode fazer o que quiser. Agora, a vaidade, irmão, eu não posso deixar isso ser um senhor e se tornar um pecado para a minha vida. Nós nunca estamos conformados com o que nós temos. É a irmãzinha, eu até brinquei hoje, e falei com as pessoas riam. Você já ouviu falar de física, né? Tudo que sobe, desce. Está meio murcho, pastor. Caiu. Ah, deu uma caidinha? Ah, você quer colocar em pé. Para quê? Para vaidade? Porque às vezes você já é uma mãe muito bem resolvida, bem casada, e o seu marido sabe que isso iria acontecer, mas quem não está contente é você. Será que Deus não está dando essa palavra para você que queria fazer isso para te livrar da cova, para te livrar da morte, porque talvez você podia ir e não podia voltar? Eu não sei se tem alguém aqui que ia fazer, mas aquele que me deu a palavra sabe. Quantas morrem naquela maca? Por vaidade. Quantas não são
contentes com o corpo que tem, coloca silicone aqui, coloca silicone ali, e depois você vê o desastre que fica. Quantas se arrependem amargamente até hoje, porque o corpo, na tendência de melhorar, a tendência era melhorar, e o que é que acontece depois com muitos? Fica pior do que já estava. Outros têm até câncer. A vaidade consome a vida de muita gente, e às vezes está acontecendo isso com você. Você já parou para pensar a respeito disso? Não que seja errado. As irmãs aqui vão saber, vão conhecer. Vocês conhecem o Renil? Conhece o Renil da Avon? Os mais antigos aqui, os experientes, conhecem ou não? Para que o Renil serve? Para retardar o envelhecimento. Eu fico pensando assim, se eu não quero ficar velho, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que morrer enquanto eu sou novo. Porque vai chegar a velhice querendo eu, aceitando ou não. Aceitando eu ou não. Mas a gente pega, começa a fazer, começa, né, a passar um pó. Olha para você ver. Tem mulher, por exemplo, que come a unha. Olha a hipocrisia. Ela come a unha, ela rói a unha porque ela é ansiosa. Inclusive, eu vou começar a olhar a unha dos jovens na igreja. Somente das meninas. Menino também come, eu vou começar a olhar. Isso é ansiedade, isso é um demônio, tá? Isso é um demônio. Aí ela rói a unha todinha. Aí, Rodinei, ela não tem unha, ela tem que ir no aniversário de 15 anos, num casamento, o que ela faz? Ela vai na farmácia e compra uma unha postiça e coloca uma unha desse tamanho, parecendo o Zé do Caixão. Lembra do Zé do Caixão? Fica parecendo o Zé do Caixão. A unha desse tamanho. O que é isso, pastor? Isso é hipocrisia. A outra não é contente com os cílios que tem, ela compra um cílio postiço, porque o dela é pequenininho, e aí ela põe um cílio, ó, fica desse tamanho. Estou exagerando um pouco, é proposital mesmo. Porque nós nunca contentamos com o que temos. Passa um blanche, passa um pó, para tirar as imperfeições do rosto, uma massa corrida, depois dá uma lixada, pinta, fica ok. Tudo isso por quê? Por causa da vaidade. Não é errado a irmã se cuidar, não é pecado se cuidar. Inclusive, você é templo do Espírito Santo, como eu também sou. Nós temos que se cuidar. Nós só não podemos entrar pelo caminho da vaidade. É isso que eu estou falando. Agora, o que me assusta, irmãos, é que, torno a dizer, se nós cuidássemos da nossa alma como nós cuidamos do nosso corpo, ninguém ia para o inferno. Ninguém. A gente se preocupa em vestir bem, porque as outras pessoas vão falar. A irmãzinha, se ela vier hoje com um vestido de bolinha nesse domingo, no outro domingo ela não vem, porque a irmã vai falar assim, ela repetiu. Aí a irmãzinha não pode ter um outro vestido, ou ficar sem repetir a roupa, o que ela vai fazer? Ela vai se endividar, ela vai colocar o pescoço dela na forca, para não repetir roupa, para mostrar para quem? Para quem não tem nada a ver com a sua vida. Sabe por quê? Porque o mundo é de aparência. E você só vale o que você tem. Irmãos, eu estou pouco me lixando. Se as pessoas vão falar assim, o pastor veio de suéter hoje, se eu tiver que vir com suéter o mês inteiro, eu vou vir. E vai ser só esse, porque eu só tenho esse. Eu nem sabia que chamava suéter. Fiquei sabendo hoje. O problema é que a gente entra pela vaidade, que é quase que um caminho sem volta, e nós não se damos conta que o principal é a sua alma, por um simples motivo. O seu corpo, que você preza tanto, que você faz implante, que você faz lá uma lipo, que você coloca unha postiça, que você coloca cílios postiços, que você faz o que você quiser, irmãozinho, deixa eu te falar uma coisa, vai ser destruída, com cílio, sem cílio, com silicone,
sem silicone. Do pó ele foi criado e para o pó, por que você está dando tanto valor para aquilo que não tem? Quer uma frase? Quer ou não? Quer nada. Quer ou não? Diga para a pessoa que está do seu lado. Diga assim: aceita que dói menos. Aceita você do jeito que você é. É assim, irmão. Eu não tenho esse complexo, não tenho esse problema comigo, não. Tem pessoas que têm. E com isso elas colocam o pescoço aonde? Na forca. Perdem até a própria vida para fazer aquilo que não podia e acabam perdendo o que nós deveríamos considerar como um bem maior, que é a nossa salvação, só que a gente não se importa para ela. A Bíblia diz, e eu creio na Bíblia, que o nosso corpo será destruído, tanto é que se você abrir uma cova, qualquer cova agora, de alguém que há uns 30 dias atrás faleceu e lá foi enterrado, você só vai encontrar osso e cabelo. Não tem mais nada. Por quê? Porque a terra come, os bichos vão comer. Pastor, ô irmão, tem que te falar a verdade. Sabe esse corpinho que você está tanto com cuidado dele? Se você morrer hoje, queridinho, amanhã os bichos já estão comendo ele. Pastor, o senhor não pode falar isso. Eu tenho que falar o quê, não? Eu tenho que te falar a verdade. O problema é justamente isso. E a salvação? A gente não se preocupa mais. A salvação, a gente não está nem aí. Alguns até acreditam que morreu, acabou, e que não haverá uma vida eterna ou uma perdição eterna. Bom, o que Jesus fala é completamente diferente do que às vezes a gente pensa. Agora, uma pergunta que eu te faço é: entenda uma coisa, irmão. Existem vários inimigos da nossa alma, e um deles, sabe qual é? O dinheiro. Foi por isso que Paulo orientou o seu filho na fé, Timóteo, lá em 1 Timóteo 6,10, Paulo diz assim: a raiz de todos os males, ou o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Esse é um inimigo, um dos inimigos da nossa alma, da nossa salvação. Quantas pessoas que pelo dinheiro, pela posição que elas exercem na sociedade, que elas possuem, elas acham que não precisam de Deus. Quando adoecem, ficam enfermas, às vezes com câncer, com uma doença que, segundo a ciência, a medicina não tem cura, aí elas vão enxergar que o dinheiro que elas possuem não podem comprar a cura que elas tanto precisam. Quantas pessoas que, devido ao seu trabalho, elas deixam de congregar, elas deixam de cultuar, porque o que elas têm em mente é: eu preciso conquistar, eu preciso possuir, eu preciso ter, eu preciso. E a salvação? Quando der, eu vou na igreja. Outros, até mais abusados, dizem assim: será que Jesus vai colocar comida na minha mesa? Não deixa eu suar, não deixa eu trabalhar, não, para ver se as coisas vão cair do céu e vai vir de mão beijada. Pois é, é assim que às vezes as pessoas se comportam. Por quê? Porque elas estão fora do plano da salvação. Irmãos, a gente precisa fazer o que Davi fez. O que Davi falou? Deus, me devolva a alegria da salvação. Coisas que poucos são falados na igreja sobre vida eterna. Porque se a gente morrer hoje, inclusive nós vamos chegar lá já vou falar isso com você, mas, por exemplo, se você vê o que Paulo diz para Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, é uma grande verdade, porque em Lucas 18, a Bíblia fala sobre o jovem rico. Ele chegou para Jesus e falou assim: o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou: você conhece os mandamentos, né? Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados. Ele falou: tudo isso eu sei já desde a minha mocidade. Jesus falou para ele: então vende tudo quanto tens, reparte, dá aos pobres e me segue. E ele saiu da presença de Jesus triste, porque ele era rico. Ele não quis abrir mão da sua riqueza, porque ele tinha, o senhor dele era o dinheiro, que era o inimigo da alma, da sua salvação. Inclusive, você não vê mais falar do jovem rico na Bíblia, é só em Lucas 18 e nunca mais. A história dele poderia ter sido diferente, né? Talvez ele poderia ter sido colocado lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, mas não foi.
Cuidado com as suas decisões. Cuidado com aquilo que você tem feito, cuidado com aquilo que você decide fazer. Porque se não for através do que Deus tem, e se for fora do plano de Deus, vai ficar muito complicado para você. Nós temos que parar e se atentar para essa grande realidade. O dinheiro desse jovem rico, para ele pensava que ele poderia comprar e que ele poderia conquistar a vida eterna. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus diz para ele, diz que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. O que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava mostrando que devido à natureza pecaminosa do ser humano, era difícil alguém ser perfeito. Era quase que impossível isso. Eu até acredito que seria. Agora, o que Jesus também está querendo dizer, que a salvação não era conquistada e não era comprada. A salvação era pela graça. Qual graça? A graça que Cristo conquistou quando ele foi crucificado no seu lugar e quando ele ressuscitou ao terceiro dia. Pela graça sois salvos. Mas nós estamos atrás do quê? Muitas pessoas atrás do dinheiro. Eu tenho que fazer, eu tenho que conquistar, eu tenho. Pastor, mas o senhor vai me... A sua salvação tem mais valor do que o trabalho, do que o corpo, do que qualquer outra coisa. Vida eterna tem que estar e tem que ser a sua prioridade. Você já parou para pensar? Pastor, eu nunca parei para pensar nisso. Pois é, por isso que eu estou te trazendo essa mensagem, de certa forma, até como reflexão. Porque Mateus 6,25, a Bíblia diz que não tem como servir a dois senhores, irmão. Como você quer servir a Deus e quer servir ao dinheiro? Como você quer servir a Deus e quer servir ao trabalho? Como que você quer servir a Deus e quer servir a você mesmo? Não tem como. Assim estão muitas pessoas dentro da igreja, mas estão vivendo de forma divididas. Por quê? Porque estão na vaidade, no seu próprio caminho. Inclusive, foi o que Jesus falou para aquele homem lá de Lucas 12:20. Anota e lê na tua casa. Jesus falou assim para ele: o homem tinha muita posse, ele queria construir um armazém maior para armazenar todos os seus cereais, os seus mantimentos. Jesus falou assim para ele assim, louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, o que tu tens preparado e para quem será? Você sabe o dia que você vai morrer? Eu também não sei. Como nós estamos, eu digo nós porque eu sinto a dor da família. Ontem, por exemplo, quando eu cheguei do evento de Cáceres, minha esposa e minha filha estavam aqui com os jovens, eu vim para ajudar elas e dei um recado para os jovens, falei um pouquinho com eles, depois fui lá para a porta da igreja, fiquei lá enquanto eles estavam aqui terminando tudo. Da praça até aqui, em direção à igreja, a nossa irmã veio vindo juntamente com o neto dela. Ela me viu aqui, ela parou na porta da igreja e nós ficamos conversando, nós ficamos uns 15, 20 minutos no máximo, na porta da igreja. Ela deu, tchau pastor, tchau, até amanhã, até amanhã. Só que o amanhã não chegou para ela, porque ela morreu essa madrugada. Ela estava comigo ontem na porta da igreja. Conversei com ela, falei com ela, até amanhã pastor, até amanhã. Mas o amanhã para ela não chegou. A família está toda enlutada. Só aqui da igreja são em 10 membros da família dela. Com ela era 10. Hoje nenhum deles vieram, porque por causa disso. Acredito que o corpo já deve até ter chegado. Depois sair daqui, acredito que eu vou passar lá, ou amanhã eu vou lá. Mas enfim, o que eu estou querendo mostrar para você é que ninguém sabe o seu dia. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Se fosse hoje o seu dia, você está preparado? Ou você está na vaidade? Não, eu quero curtir, pastor. Eu ainda quero dançar bastante as músicas lá do mundo, pastor. Eu ainda quero ir no forró. Pastor, não, eu ainda quero tomar uma biritinha, sabe, pastor? Uma cervejinha, né? Porque ninguém é de ferro, né, pastor? É lógico, você não é robô. Mas tem muita gente assim. Nos prazeres e nas solicitudes da sua própria vida. Você já pensou passar a sua eternidade sofrendo? Ardendo no lago que queima com fogo e enxofre? Você já parou para pensar? Porque esse ai que nós lemos lá em Mateus
não se compara à perdição eterna. E que eu preciso lhe falar desta grande realidade. Por quê? Porque, segundo Jesus, muitos vão se perder. Será que nós não estamos no meio dessa multidão, irmãos? Se estamos, nós precisamos sair o mais rápido possível do meio dela. E se não estamos, nós temos que fazer de tudo para não estar lá. Como Jesus falou, louco, você é louco, você está fazendo planos, você está tendo projetos para amanhã, você vai morrer hoje. Quem diria que ela morreria essa madrugada? Não estava doente, não estava enferma, não estava hospitalizada. Quem olhasse para ela, irmãos, ela não tinha nada, deu um infarto fulminante, ela morreu. Não era gorda, não era obesa, não era nada, morreu. Quem diria? Quem pensaria isso? Foi por isso que Salomão disse: há tempo para todas as coisas. Está lá em Eclesiastes 3:1, anote ali na tua casa. Há tempo para nascer e há tempo para morrer. Mais uma vez eu te pergunto, quanto vale a sua alma? E mais uma vez eu te pergunto, você está preparado? Está preparado? Pastor, não estou. Pois é. Então você precisa pensar a respeito da vida eterna. Você precisa pensar a respeito da salvação. Você precisa pensar acerca da sua salvação, da sua alma. Porque o que vai prestar conta com Deus é a sua alma. Ela vai voltar para o Senhor, porque foi Ele quem a deu. A alma é vida. De todo o meu coração, irmãos, e com todo o temor, eu falo isso para você. Não para orgulho, nem para soberba e nem muito menos para vaidade. Mas as palavras que Deus tem nos dado a cada culto aqui, se você ainda não está preparado, eu acredito que pelo menos mais da metade do caminho você já andou. Porque são palavras de vida eterna. E se fosse em outro lugar, talvez a gente ouviria: glória a vós, Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não assuste com o que eu vou falar. Mas talvez esse pode ser o último culto para alguém aqui. Pastor, como assim? Quem sabe é Deus. E se for o último culto? Se for o último culto para mim? Porque a palavra também é para mim. Será que eu, como pastor, ensinei tantas pessoas, batizei tantas pessoas, levei tantas pessoas a Deus, ajudei tantas pessoas e ainda perder a minha alma? Será que eu estou preparado? Será que eu não estou na vaidade? Será que você não está? Reflita, pare, pense, reveja os seus conceitos. Se tiver algo errado, peça perdão para Deus. Deus me perdoa. Eu fiz isso, estou fazendo aquilo, através do que eu ouvi do Senhor, eu entendi que eu preciso mudar, que eu preciso melhorar. Oh Deus, me ajuda. Deus vai segurar nas tuas mãos, vai te ajudar, vai tirar de você aquilo que está como inimigo da sua alma e que está fazendo você tropeçar a cada dia para que você alcance a salvação. Eu penso que a nossa maior recompensa é a vida eterna. Não são bênçãos materiais. Adquirir um carro 0 quilômetro é muito bom. Sair do aluguel e tomar posse da casa própria é excelente, irmãos. Mas o que adianta isso, sendo que Jesus disse que não sobrará pedra sobre pedra no grande dia do juízo final? Tem como levar o carro no caixão? E se tivesse, como que você iria usar? Você já estava morto.
Você está entendendo que às vezes é só uma questão de lógica, de você parar, procurar entender? Porque às vezes você está correndo atrás do que vai perecer. Foi por isso que Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem o consome. Ajunteis tesouro nos céus. Jesus está falando de uma eternidade. Jesus está falando de uma vida eterna, a qual ninguém pode nos dar, a não ser Ele. E às vezes nem a Ele a gente quer servir de todo o coração. Quando eu entendi isso, eu larguei das vaidades, larguei daquilo que me consumia e me rendi a Jesus de verdade, corpo, alma, espírito, coração, na minha totalidade. Eu me lancei, eu quero esse Jesus. Quem entendeu, diga graças a Deus.